Iniciamos mais o podcast da Coluna do Nenê, áudio e vídeo em nova fase. Hoje nós estamos com um profissional de mercado que tem uma série de experiências que com resultados altamente positivos, que é uma coisa que não é muito comum no Rio Grande do Sul. Mas como todo jovem empreendedor, esse profissional conseguiu fazer coisas que são hoje vencedoras. Eu costumo não apresentar meus convidados. Então, portanto, por favor, se apresente. Muito obrigado pelo convite, né? Eu sou o Will Weber, né? Sou especialista em empreendedorismo de experiência. E é legal a gente poder estar aqui conversando um pouco sobre como a experiência faz com que a gente garanta um pouquinho mais de resultado, fazendo isso que as pessoas dizem não é comum no Rio Grande do Sul, ou quiçá até no Brasil, né? Sabe que a gente tem uma média bem curiosa, que é 6 em cada 10 empresas brasileiras fecham nos primeiros anos, né? 6 em cada 10 CNPJs que abrem, fecham. Não completa o segundo Natal, como dizem os outros. Fica na primeira primavera, né? Bom, então você sabe que o nome dele é William Weber. Eu o conheci quando ele trabalhava numa empresa de Canoas, chamada Metrovel, a saudosa Metrovel, que foi um marco de revenda Volkswagen na grande Porto Alegre, né? Revolucionou. Sim. Né? Pela sua audácia, pela sua competência e por enfrentar grandes marcas e conglomerados que tinham em Porto Alegre, tipo Gaúcha Car, tipo Carro do Povo. Carro do Povo ainda, né? Sim. Tipo Unidos, né? E a Metrovel foi uma vencedora da época. Foi uma pena. Realmente, cada vez que eu passo por aquele viaduto e olho ali, parece que eu estou lendo Metrovel, mas não leio. Sabe que foi uma época muito legal, né? Muito do que eu vivi lá, né, como executivo de marketing na época, é o que eu aplico hoje sobre experiência, né? A gente vivia... O mercado de automóveis, ele sempre foi um mercado muito saturado, né? Nos teóricos lá da administração, eles falam de mar vermelho, né? Porque a gente compete por uma margem de preço baixíssima, 3, 4, né? Imagina os grandes players, né? Fora os players lá do Vale dos Sinos, os players de Porto Alegre, vendendo... Na época lá tinha um player muito forte também, que era a Carburgo. Né? Sim, a Carburgo, que é... E todos vendiam o mesmo carro, né? Um commodity, né? Na época, 90% das vendas era o Gol, né? E como fazer diferença dentro desse mercado, sem queimar sua margem, sem... Enfim, competir por preço, basicamente, né? E aí lá começa a ideia de, eu tenho que me preocupar com atendimento, a gente tem que se preocupar em ter as pessoas mais apaixonadas por trabalharem aqui, né? E tem uma frase que eu gosto de dizer que é, o cliente tem que sair do ambiente, comprando ou não, o cliente tem que sair melhor do que ele entrou. Né? O que eu posso fazer enquanto... Mas isso não existe, não. Isso no papel, na teoria, nos livros é maravilhoso. Mas eu acho que o maior pecado, tanto do varejo brasileiro, da prestação de serviço no Brasil, é o atendimento mal-sucedido. Né? Não existe o antes, durante e depois, entende? Eu vou mais, assim, eu acho que isso não é uma exclusividade de nós brasileiros, assim, né? A gente é muito preocupado com o momento. Né? A gente é sempre preocupado aqui e agora, mas como é que foi antes de chegar aqui, né? Como é que vai ser depois, como é que vai ser a minha despedida, né? É como eu termino um encontro que define se eu vou ter um novo encontro, né? Mas as pessoas esquecem disso. Elas estão preocupadas... Quer ver uma coisa? Tu tem um restaurante, um fast food, não sei o que, em Gramado, né? Tu, como homem de marketing, formado em administração, tendo experiências no mercado
de ponta a ponta, porque o mercado de automóvel é um mercado, né, foi uma boa escola. Realmente. Foi uma boa escola. Né, e nós temos exemplos aqui de supermercados que tu compra dele há 25 anos, ele nunca te deu bom dia, ele nunca te disse, hoje chegou o teu vinho, ele nunca te cumprimentou pelo teu aniversário, mas, como ele é bonito, como ele tem aspecto de limpo, ele se salienta perante aos outros, entende? Porque a experiência entregue pelos outros é pior ainda, né? É pior ainda. Mas sabe o que eu acredito? E eu comecei a aplicar essa teoria e ela começou a funcionar muito, né? O resultado que a gente tem lá na Hector, né? No grupo Hector, tanto... O resultado que a gente tem no grupo Hector, que são os restaurantes, né? A pizzaria, a hamburgueria... São dois restaurantes. São dois restaurantes. É uma pizzaria temática que simula uma escola de magia e uma hamburgueria que te coloca numa imersão em um vagão de trem que simula quedas, que simula uma viagem pelos ares, bem lúdico e temático. Mas o que eu entendo, né? Não adianta nada o CEO, o gestor que está lá sentado na cadeira, que não levanta da sala dele, não vai viver a experiência de cliente, não vai conversar com a equipe de ponta. Porque no mercado... eu tentei não colocar o termo. Mas no próprio mercado, né? Por mais que o gestor lá em cima ele esteja pensando no atendimento, quem faz a diferença é o caixa lá na ponta, né? Aquele que talvez está rodando o tempo todo. É o caixa, é ele o rosto daquele mercado. E o que faz diferença para aquele caixa atender bem, para aquele caixa te criar uma experiência positiva, para aquele caixa te dar um até logo, ou simplesmente olhar no teu cartão do mercado que já paga todos os dias e dizer, nossa, é teu aniversário hoje, é ele entender por que ele está fazendo aquilo. E tem uma coisinha pequena nas empresas que os caras pecam, que é o gestor não conta a história de como ele chegou até lá. Ele não conta para a equipe dele como que ele chegou, ele não conta... Qual foram os passos para fundar a empresa? Qual foi o passo para chegar a ser CEO? Por que tu acha isso? Não, eu tenho certeza que ele não conta. Mas por quê? Por que ele não conta? Tá, e aí eu acho que tem duas coisas. Tem o medo de gerar inveja, o medo de que alguém vai fazer igual, o medo de que... Mas tu acha que isso e tem a outra que às vezes... Não, eu acho que sim. Eu acho que... não gosta de ouvir que o outro tá bem. Isso não, faz mal pra ele. E é esse o outro ponto, que é quanto dono de empresa eu já vi que ele compra um carro novo e estaciona na garagem do lado para não mostrar que ele tá bem, né? E a gente quebrou isso, né, Hector? Né? A gente vai lá e compartilha as nossas conquistas junto com a nossa equipe. O meu sócio, um dia, a gente faz um evento todo mês, tá? A gente faz um evento que a gente premia a melhor história criada dentro da empresa. E um dia ele começa a contar, a gente estava adquirindo um outro negócio, estava lançando esse novo negócio, e ele começa a contar para a equipe. Eu digo assim, cara, mas tá muito cedo para contar. E ele diz, mas se eu não compartilhar isso com eles, com a nossa equipe, com quem que eu vou compartilhar? Com quem faria sentido? E tem gente que vai pro churrasco, né? Um termo bem gaúcho que é gargantear, né? A gente fica lá garganteando que fez não sei o que e tal, e não compartilha com a própria equipe. E isso gera distanciamento, né? Eu tenho um exemplo disso, que é um exemplo bacana. Em Blumenau, eu uma noite saí de um restaurante e vi uma porção de ônibus parados na frente da fábrica da Hering, quando a Hering produzia a valer. E aí olhei aquilo e tal, e comecei a ver gente entrando e gente saindo, e parei, desci para ver. Aqueles que estavam entrando no ônibus estavam recebendo lanches e tal, e sendo agradecidos por terem produzido mais do que a meta. E aqueles que estavam
saindo, né? Estavam ouvindo uma mensagem de hoje a Hering pretende não sei o que e tal. Cara, eu fiquei impressionado com aquilo e depois comecei a ver como o cara que trabalhava na Hering, tinha orgulho daquela marca. E eu acho que é isso que a gente tem que ter. Muito bem, eu vou ser empregado da Hering. Cara, onde tu trabalha? Cara, eu trabalho na melhor pizzaria do Rio Grande do Sul. Meu patrão é assim. Nós produzimos uma pizza. O nosso mundo é mágico. Esse cara tem que saber que ele está no melhor. E isso basicamente acontece quando você compartilha suas histórias. Isso acontece quando as pessoas escutam um pouco mais de quem você é de fato, e não daquela figura empossada lá em cima. Ou até numa grande empresa como a Hering, que compartilha... Claro, ela tem que compartilhar isso de uma forma mecânica, né? Porque é para muita gente. Sabe o que eu faço? A gente, há um tempo atrás... Eu dou muita palestra, né? E fui convidado por um amigo meu, estava organizando um evento aqui em Porto Alegre, inclusive. Ele disse, cara, vem palestrar no meu evento, porque eu quero te apresentar uma pessoa. E aí ele me apresentou o Dan Cockrell, que foi vice-presidente de parques da Disney, foi vice-presidente do maior parque do mundo, que é o Magic Kingdom. E com o Dan, eu aprendi muito sobre gestão de equipe, né? Claro, com toda a experiência que ele tem da Disney. Hoje meu amigo, inclusive, é um spoiler que ele escreveu o prefácio do meu novo livro. Então, que legal. Ano que vem tá aí o novo livro. E ele me deu uma dica que eu uso sempre, assim, que é, pega o celular, hoje a gente tem a facilidade do WhatsApp, no início da semana, grava um áudio para tua equipe contando o que eles não sabem que a empresa está fazendo. O que você teve de reuniões nessa semana, o que aconteceu, o que tem. E eu tenho feito isso. Eu gravo um áudio de 2 minutos e mando para as pessoas. Eles te conhecem também. Exato. E eu ainda começo, a gente não tem uma equipe tão grande, né? Mas eu ainda começo, oi, aqui é o Will Weber, responsável pela experiência do cliente, né? CEO da nossa marca. E conta um pouco de como foi minha semana. E cada vez tu faz isso mais. E cada vez as pessoas sabem mais. E se sentem orgulhosas de ter isso compartilhado com elas. E é tão simples, né? Nossa. É muito simples. É muito simples. É muito simples. Mas eu não sei se isso é preguiça, se isso é, sabe... Dizer, esse cara não entende nada e tal, deixa que eu toco, deixa que eu faço, né? Mas também tem... Então não tem valorização, né, cara? Eu vou dizer que, atualmente, o que tem acontecido, né? Antigamente as pessoas chegavam em um hotel e diziam, eu quero uma cama. As pessoas chegavam em um restaurante e diziam, eu quero comida. Depois chegavam numa loja de varejo, eu quero comprar um carro. Hoje elas não dizem mais isso. Hoje elas dizem, eu quero uma experiência. Se você for pesquisar no Google, as pessoas procuram como é a experiência de se hospedar em tal lugar, como é a experiência de comer em tal lugar. Com o cliente exigindo cada vez mais uma experiência e não um produto e serviço, eu acredito que hoje os gestores ou os gestores que estão vendo que eles têm perdido margem, que eles têm perdido faturamento, eles vão atrás e dizem assim, putz, eu preciso melhorar isso aqui. Porque o dono do restaurante, ele achava que entregava comida. Agora ele tem que entregar um prato bonito, com atendimento fantástico e alguém que põe um foguinho em cima para que as pessoas possam registrar uma foto. Senão aquele restaurante não é bom. Né? Não é mais, nossa, que temperinho gostoso. Mas não. Olha que show que eles fizeram na minha mesa. Né? E isso acaba acendendo, assim, eu preciso fazer alguma coisa. Porque senão fica para trás, né? E aí? E essa experiência te obriga a fazer o quê? Te obriga a se preocupar em criar experiência, te obriga a se preocupar em ter equipe cada vez melhor, ter uma equipe engajada. Porque, basicamente assim... Ter equipe significa remuneração boa ou não? Acho que existe uma coisa que as pessoas acham que remuneração boa é simplesmente pagar mais do que o mercado. Né? Ponto. Isso não é suficiente, né? A remuneração, ela envolve, você não pode pagar menos do que o mercado, porque senão ela nunca vai ser boa. Mas ela também envolve você treinar, né? Você entregar benefícios que vão além disso, você estar próximo, né? Na Hector, por exemplo, a nossa equipe tem 4 a 5 dias de treinamento por semana.
Imagina que... Mas essa experiência, essa manutenção de um cara para que não haja turnover e tal, ela também é intimista. Cara, como é que tu tá? Tua mulher tá bem hoje? Teus filhos comeram hoje? Eu tenho uns exemplos de, por exemplo, polo petroquímico. Uhum. Né? A maioria dos trabalhadores do polo petroquímico são de Montenegro, Triunfo, Canoas. Aí eles saem para ir trabalhar no polo, ganham um lanche, leite, café, etc. Chegam lá, mais um lanche, mais isso, mais um almoço. Saem de lá de novo com lanche, não é? E chegam e vão para um bar beber. Porque eles não estão... Na cabeça deles passa de que eles passaram bem e que a família deles não passou bem. Uhum, uhum. Eu acho que primeiro entender o que é... Vou voltar aqui porque eu estava raciocinando numa coisa. Primeiro eu vou dizer assim, esse é um papel do líder, né? A empresa tem que treinar bem seus líderes, porque imagina, uma empresa de 100, 200, 1000 funcionários, você não consegue conversar com esses 1000 e entender se a família está bem, se a esposa fez exame, se o filho nasceu. Mas o que você consegue fazer é ter 100 líderes, e esses 100 líderes, cada um fala com 10, cada um fala com 20. E conforme esses líderes vão conversando, você consegue estar mais próximo dessas pessoas. Então, o primeiro passo é treinar muito bem os líderes. Mas eu vou te dizer uma coisa que eu percebi há um tempo atrás, né? A Hector é um ambiente de imersão. Quando você coloca uma pessoa numa imersão para viver uma história, essa imersão sempre é melhor do que o mundo real. Né? Se eu coloco uma pessoa para se tornar um aprendiz de magia, como é o caso da Hector, né? E vamos pensar na nossa equipe, né? O que a gente chama de elenco, que são os nossos funcionários. Imagina que esses caras chegam para almoçar, para jantar, né? Um pouco mais cedo, todos juntos, eles estão num ambiente super divertido e eles começam a interpretar um personagem às 6 da tarde e interpretam esse personagem até a meia-noite. Nos intervalos, eles comem pizza, né? E aí ele come uma pizza 4 queijos, depois ele come uma pizza de chocolate. Eles passam o tempo inteiro, além de Pizzado. É verdade, passa o tempo inteiro pizzado. E além disso, quando eles estão atendendo as pessoas, o principal papel de um colaborador da Hector é fazer as pessoas felizes. Então, quando ele está atendendo as pessoas, ele está fazendo uma mágica, ele está fazendo uma piada, ele está brincando na mesa. Durante essas 8 horas que ele passou conosco, foram 8 horas extremamente fantásticas. Porque até no horário do intervalo, quando ele desce, ele tem uma pizza de chocolate para comer. Que desafio grande eu tenho de fazer com que essa pessoa também seja feliz em casa. Porque é muito difícil que a casa dele seja tão boa quanto é a empresa. Né? E isso é uma coisa que a gente começa a desenvolver líderes, a tentar colocar mais as pessoas, que eles tenham inteligência emocional. Eu não posso piorar a situação da empresa, mas eu tenho que dar condições para que ele viva melhor em casa. Mas e para nós é um desafio constante, porque o nosso trabalho não é aquele luz branca, todo mundo fazendo trabalho repetitivo, aquele do Chaplin, né? Não é o Tempos Modernos do Chaplin. Então esse é um desafio constante, de fato, né? Eu acho que talvez as pessoas se preocupam muito com a experiência do colaborador, do que ele ganha dentro da empresa, mas não como ele vai para casa, né? Tem uma dica, agora pensando nisso, tem uma dica que eu já fiz algumas vezes, né? Eu digo, nossa, quando você vai premiar seu funcionário, não premia ele direto. Manda uma carta para casa dele dizendo que ele tá de parabéns. Espetacular. Para que a mulher dele leia. Para que os filhos dele participem. Saibam que ele está sendo premiado pela dedicação, pelo tempo que ele teve fora de casa. O pai deles é um modelo. E quando ele chegar em casa, ele vai ser abraçado. Né? Acho que essas pequenas conexões, né? Leva a tua família. A gente tem um caso muito engraçado que é as pessoas tiram sua folga, né? Enfim, a folga da semana. E eles levam a família para jantar conosco no dia da folga deles. Que legal. Ou seja, quero trazer minha família para viver um pouco desse mundo, né? E me diz uma coisa, e os teus livros? Eu publiquei um livro
antes de eu morar em Gramado, chamado 10 Passos Mágicos para o Sucesso. Eu já tinha construído alguns cases em Gramado, tinha estudado muito sobre a Disney e escrevi o que eu tinha aplicado em empresas, que eram 10 passos de gestão, né, como CEO, assim, que poderiam mudar as empresas em direção à experiência. Esse livro foi muito legal. Eu montei um workshop. Tu te baseou nisso nos Alcoólicos Anônimos? Que são os passos de vida, né? Eu não sei, porque existem muitos livros Sabe com disso, os passos, né? Eu não sabia que os Alcoólicos Anônimos eram. Eles têm os passos que vão recuperando e vão eliminando. Elimina a culpa, elimina o medo, elimina uma porção de coisas. Bacana. Olha, e é muito parecido. A ideia do livro é justamente essa, né? Você começa a criar passo a passo, né? E coisas que você tem que colocar, na verdade, né? Então, o livro começa dizendo como você conta a sua história, né? E depois como você compartilha essa história. É difícil isso, né, Will? É difícil. É difícil. E eu vou te dizer, Nenê, meu trabalho nos últimos 10 anos, palestrando em grande evento, em pequeno evento, quando eu fiz esse livro, a gente rodou o Brasil inteiro com um workshop chamado 10 Passos Mágicos. É um trabalho de conscientização, não é um trabalho de educação, mas de te dar consciência de que isso é necessário. Porque o difícil é gerar consciência. Deveria ser simples. Muito difícil mesmo. Eu estava lendo esses dias as diferenças entre saudade e memória. Né? Agora tô curioso. Né? A memória é uma coisa racional. Uhum. A saudade não. A saudade mexe com tudo, né? E te torna até irracional, né? Então, eu acho que essa constatação que tu faz de que é muito difícil mexer com a cabeça das pessoas é espetacular, cara. Esse é o caminho que a gente tem. Por exemplo, agora vivemos um momento pós-enchente, pós não sei o quê, agora tem pós-fumaça, né? Agora tem use máscara, né? Agora tem de novo fique em casa. Fique em casa, ligue o ar-condicionado. Sabe? É uma coisa muito louca, cara. E eu acho que essas coisas assim vão surgindo, sabe, sem... Eu vou usar sem penso, cara. Sim. Sem penso. O que eu acredito, tá? E algumas pessoas me chamam de poeta por causa disso, porque eu sou muito... Eu acredito demais na filosofia, né? Eu acho que assim, se eu tenho esse copo aqui cheio de café e eu não tenho como tirar o café, né? Digamos que o café é a notícia ruim da fumaça, é a notícia da enchente, eu não sei o quê. O único jeito de eu limpar esse copo é derramando água limpa nele. Então eu vou derramar água limpa e cada vez vou diluir aquelas coisas ruins em mais coisas boas. E o que eu acredito? Eu acredito que a gente consegue fazer isso através das empresas, né? E quando eu falo em conscientizar os líderes e conscientizar os donos de negócio, é isso que eu tenho feito. Eu tenho conscientizado eles que a sua empresa pode ser transformação, né? Como é bom, e a gente tem tanto isso em cidade do interior, que vai na quitanda, aquele cara te atende super bem, ele sabe teu nome, aí ele pergunta um pouco de como tá teu dia, aí ele te entrega a comida e de repente tem um recadinho escrito em cima, e ele ainda corta um queijo e te diz no final, pô, leva esse queijo pra casa. É bom passar lá. E imagina se durante um dia inteiro a gente conseguisse, em todos os lugares que a gente vai, no posto de gasolina para comprar o pão de queijo, no fim de tarde para não sei o quê, na empresa chegou para trabalhar, se sentir melhor do que quando... É tudo que eu imagino. É tudo que eu quero. É tudo que eu quero. Willy, esse podcast deveria ser feito com o teu grupo, né? Né? Mas eu estou sentindo assim um prazer imenso de falar contigo. Pô, eu quero dizer o seguinte, surpreendente até, porque eu não conhecia muito o tema, entende? Sim. Eu tô, né? Cara, eu gostaria de
que este programa fosse um prelo, né? Ou um spoiler. Um spoiler, né? E que nós fizéssemos um maior e mais gigantesco com o teu time. Que pena, porque eu fiz agora no Summit de Gramado, eu botei um estúdio no Serra Azul e fiz podcast lá. Que legal, que legal. Mas nada me impede de fazer no próximo Summit os estúdios dentro do teu restaurante. Podemos fazer alguma coisa juntos, sim, especiais. Claro. Os podcasts foram todos com os palestrantes e tal, que se propuseram aí no Serra Azul para fazer, até porque dentro lá da feira não tinha espaço, e o espaço que tinha era... Tu conhece o Marquinhos? Conheço. Grande, querido amigo, mas... né? Então eu preferi fazer num hotel que ficou maravilhoso, etc. Sim, etc, sim. né? Eu acho que cabe muito bem fazer. Eu conheci, tive o prazer de conhecer uma mulher que trabalha no teu segmento, que é a Manu. A Manu, sim, do Parque da Mônica. Parque da Mônica, que eu achei, assim, uma figura muito interessante, diferenciada, viu? Porque tu sabe que tu não é de lá, então eu posso dizer, Gramado tem uma soberba, né? Um pouco... eu diria que não ajuda, né? Tudo é melhor. Eu acho que é natural de cidade pequena, sabe? Não, mas ali teve um... né? Não, claro que sim, mas eu digo, quando é uma cidade pequena, você está muito próximo da pessoa que você quer ser superior. Então, essa soberba cresce ao natural, né? E o que Gramado teve um boom, então muita gente cresceu gigantescamente, né? Cresceu gigantescamente da noite pro dia. Assim como caiu gigantemente. Acontece. Porque tudo foi muito, né, muito rápido, né, mas claro que é um orgulho para o Rio Grande do Sul, não tem nem dúvida disso e tal, mas eu acho que tem outras paróquias que podem fazer a mesma coisa, né? E talvez com menos arrogância e com mais... né? Mas é uma experiência, como tu disse. Eu vou dizer, eu sempre acreditei muito em Bento Gonçalves, na região do Vale dos Vinhos, né? Vale dos Vinhedos e toda aquela região lá. Tive alguns projetos lá, a gente lançou um hotel há alguns anos atrás. Eu fui consultor de um hotel, né, do Grupo Planalto, mas eu acho que é uma cidade que teria muito potencial. Porém, me parece que os empresários não se organizam tanto quanto em Gramado, né? Tu vê pela cooperativa Aurora. Nunca passou disso, né? Exato, parece que não existe... Não sei se a palavra é união, mas é o sentido de competir, né? De estar junto, querendo fazer esse negócio inteiro crescer. Tu tem uma cooperativa, né? E parece que está todo mundo... Tomara que quebre. Competindo contra a cooperativa. Exatamente. Tomara que quebre, tomara que não sei o que. Sabe? É uma coisa muito... Aí tu tem o passeio de trem aqui, tomara que quebre. Pô, como assim, cara? Sabe? E como tu diz, uma cidade maravilhosa, linda. Sim. Né? Não, eu tive agora... Eu tava no Chile há uma semana atrás. E visitei algumas vinícolas, a gente se hospedou dentro de uma vinícola lá. Cara, você leva 2 horas de uma vinícola para outra. No Chile. Espetáculo. Mas imagina no Brasil que a gente vai caminhando de uma vinícola para outra, como é no Vale dos Vinhedos. Pro turista, isso é fantástico. Sim, eu poder sair aqui e atravessar a rua. Já foi à França, tu viu? Ir por exemplo. Porra, tu também demora horrores. E por que lá te dá prazer? Porque é Chateauneuf de Pape? Não, né, cara? Acho que demora um pouco para amadurecer. Né? Tem essa... Tu fica com a promessa, então, de voltar com o teu time. Fazemos. E eu sou presidente do GAV aqui, que é o Grupo de Atendimento de Veículos, que tem mais de 100 sócios
de todos os veículos de comunicação do Rio Grande do Sul, atendimento, né? E nós fazemos muito workshop, o Marquinhos já teve, né? Legal, legal. E eu quero te convidar para fazer uma palestra sobre esse teu tema que eu acho que vai encantar a todos. Vamos fazer, um prazer. Tá? Prazer. E eu tô mais feliz de te ver bem, cara. Sabe? Porra. Que legal. Sabe o que saiu? Saiu o teu ar de angústia. Porque lá tu vivia angustiado. A pressão mercado, era uma pressão. Mercado... A pressão era uma pressão muito grande, então. Mas hoje eu tô te vendo com um ar de pô, cara, minha esperança está dando certo. Acho que quando a gente faz as pessoas felizes, isso acontece, né, cara? Bacana essa frase. Isso acontece, porque a gente vivia um mercado muito competitivo lá, né? Era todo dia, se hoje não vendeu 10, quer dizer que o outro vendeu 11 e tá todo dia preocupado com essa pressão de quem tá na frente, e muita né? informação cruzada, né? Nossa. O curto-circuito, comunicação com ruídos terríveis, né? Paulo Santana incomodando pra caceta. Então Tinha tá, meu isso. querido. Foi, sim, um prazeríssimo. Primeiro, em te rever. Também e bem, velho. como eu disse que legal. agora. E segundo, que eu quero repetir a dose. Tá? Conhecer teus parceiros, etc. Vamos e sim, fazer um vamos troço sim. bacana. E quero conhecer o Hector. E de repente a gente pode até convidar alguém do mercado, fazer alguma coisa junto, né? Não precisa necessariamente ser só meu time. Não. Acho que Pode ser legal, caras que como tu falaste da Manu, né? Exatamente. Que tu fizestes, né? E esses caras darem depoimentos. Esse é o bacana. Acho que é super legal, Esse é o bacana. Depoimentos, sabe? Não como diz o gaúcho, não deixa só tu te gabar. Deixa os que outros gabem por ti também, né? Joia. Tá bom, Joia. querido? Valeu, então fica Prazer. aí para teu tchau aí, tchau momentâneo para nós aí. Um até logo. Até logo. Joia. Então, um brinde, meu querido amigo.